Seja bem-vindo a mais uma aula de Química do IFES Campos de Alegre. Nessa aula, nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de estequiometria, falando sobre rendimento. Eu vou fechar o vídeo e nós vamos ficar somente com o áudio e os slides, ok? Nem todas as reações elas alcançam 100% de rendimento, ou seja, nem sempre todas as moléculas de reagentes se convertem em produto. É comum que a reação ocorra com um rendimento real menor do que o rendimento teórico. O rendimento teórico seria 100% e o rendimento real nós vamos precisar calcular. Para determinar a porcentagem desse rendimento real, é preciso determinar primeiro o rendimento teórico, a partir das quantidades estequiométricas. Como que nós vamos fazer isso? Vejamos um exemplo. Usando 480 gramas de hematita, Fe2O3, com carbono puro, e sabendo que há 80% de rendimento, a quantidade de ferro produzida em gramas é, dadas as massas atômicas, de acordo com a tabela periódica, do ferro e de oxigênio. Dada a equação química, então já deu a equação química para nós. Nós não precisamos equacionar a reação, mas vamos precisar balancear. Para balancear, nós devemos igualar os coeficientes. O número de átomos dos reagentes deve ser igual ao número de átomos dos produtos. Então, daí nós temos a equação balanceada. 1 mol de Fe2O3 reage com 3 mols de carbono, produzindo 2 mols de ferro e 3 mols de monóxido de carbono. Próximo passo é verificar o enunciado. O enunciado está citando para nós Fe2O3 e Fe. Então, nós precisamos calcular a massa molar do Fe2O3, a massa atômica do ferro é 56 vezes 2 e do oxigênio 16 vezes 3, daí nós temos 160 gramas por mol. Então, nossa equação balanceada, 1 mol de Fe2O3, 160 gramas. E 2 mols de ferro, vamos multiplicar 2 vezes 56, certo? 112. 160 gramas, então, produz 112 gramas de ferro. 160 gramas de Fe2O3 produz 112 gramas de ferro. 480 gramas de Fe2O3 vai produzir quanto? Ele quer saber a massa, né? O enunciado diz qual é a massa produzida de ferro. 336 gramas. Só que essa massa é para 100% de rendimento, supondo que essa reação tem 100% de rendimento. Mas no enunciado cita que essa reação tem 80% de rendimento. Então, para 80%, nós vamos ter 268,8 gramas, ok? Próximo exemplo. Uma massa de 32 gramas de ZN reage com NaOH, produzindo 64,5 gramas de Na2ENO2. Qual o rendimento dessa reação, dadas as massas atômicas? Deu a equação química para nós, precisamos balancear, igualar os coeficientes, certo? Vamos começar pelo sódio, 1 Na no reagente, 2 no produto, colocamos o 2 aqui, certo? Aí nós temos 1Zn, 2O, 2O e 2H, certo? Então, equação balanceada. Não conseguiu? Pausa o vídeo, copia a reação e tenta balancear ela, ok? Verificar agora o enunciado. O enunciado está citando o Zn e o Na2ENO2. Então, nós precisamos calcular essas duas massas, certo? Massa do Na2ENO2, ó, 23 vezes 2, 65, 16 vezes 2, 143 gramas por mol. Confere aí, pausa o vídeo, confere a soma, ok? E aí, então, nós temos 1 mol de Zn, 65 gramas. 1 mol de Na2ENO2, 143 gramas. 65 gramas de Zn produzem 143 gramas de Na2ENO2. E 32, que é o enunciado para nós, vai produzir quanto? 70,4. Só que falou que produziu 64,5. Então, veja bem, 70,4 corresponde a 100%. E 64,5, que foi o que foi produzido, que falou no enunciado,
vai ser 91,6. Então, esse é o rendimento da nossa reação, ok? Vejamos mais um exemplo. Considerando que a reação de obtenção da amônia tem um rendimento real de 40%, qual a massa de nitrogênio necessária para que se obtenha 500 gramas de NH3, de amônia? Dada a equação, já deu a equação da amônia. O que nós precisamos fazer? Balancear. A equação da amônia nós já balanceamos em outras atividades, certo? Então, aí nós temos 1 mol de gás nitrogênio, que reage com 3 mols de gás hidrogênio, produzindo 2 mols de gás amônia, certo? Agora, vamos ver o enunciado. Falou da amônia e do nitrogênio, então nós precisamos calcular as massas desses dois. Massa molar do gás nitrogênio, 28 gramas por mol. Massa molar da amônia, 17 gramas por mol. Nós temos 1 mol de gás nitrogênio, então 28 gramas. 2 mols de gás amônia, 2 vezes 17, 34. 28 gramas de gás nitrogênio produzem 34 gramas de gás amônia. E 500 gramas de gás amônia vai precisar de quanto de gás nitrogênio? Certo? É essa a pergunta. Qual é a massa necessária de gás nitrogênio? Vai precisar de 412. Mas veja bem, no enunciado falou que o rendimento é de 40%, o rendimento real. Então, esses 412 corresponde a 40%. É a massa necessária para 40%. E para 100%? 1.030. Então, essa é a massa necessária para produzir 500 gramas de amônia nessa reação. Ok? Próximo exemplo. Considerando que na reação de formação da amônia foram utilizados 56 gramas de nitrogênio e 15 gramas de hidrogênio. Ao final do processo foram obtidos 51 gramas de amônia. Determine o rendimento da reação. Dada a equação, que é a mesma do exemplo anterior, balanceamento o mesmo do exemplo anterior também, verificar o enunciado. Agora aqui está falando de nitrogênio e hidrogênio, certo? Então, a gente precisa da massa molar do gás nitrogênio e massa molar do gás hidrogênio, ok? Nós temos 1 mol de gás nitrogênio, 28 gramas. 3 de gás hidrogênio, 3 vezes 2, que vai dar 6. 28 gramas de gás nitrogênio reage com 6 gramas de gás hidrogênio, certo? E 56 gramas de gás nitrogênio, ó, esse daqui, vai precisar reagir com quanto? Com, no máximo, 12. Então, olha só, no máximo 12. E colocou para reagir quanto? 15. Então, eu posso dizer que o gás hidrogênio vai ser o meu reagente em excesso, certo? Se o gás hidrogênio é o meu reagente em excesso, então o gás nitrogênio é o meu reagente limitante, certo? E aí nós vamos fazer o cálculo em cima do reagente limitante, conforme nós vimos na aula anterior. 28 gramas de gás nitrogênio produzem 34 gramas de gás amônia, certo? Conforme nós vimos no slide anterior, 34 gramas de gás amônia. E 56 vai produzir quanto de gás amônia? 68. E aí lá no enunciado fala que ao final foram obtidos 51 gramas. E aqui diz que o rendimento teórico seria 68. 68 corresponde a 100%. E 51 corresponde a quanto? 75%. Então, esse é o rendimento da nossa reação, ok? Então, olha, por hoje é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado e nós nos vemos na próxima aula, tá bem? Um abraço, fiquem com Deus!